Este episódio faz parte de Um Só Planeta, maior movimento editorial brasileiro para promover práticas sustentáveis, em parceria com Ambipar, Braskem, Endi e Natura. Acesse, informe-se, atue. Não existe planeta B. umsoplaneta.globo.com. Y lamentablemente el fuego pone en alerta otra vez al sur de nuestro país, en los alrededores del Bolsón, en el límite entre Río Negro y Chubut. Los incendios forestales ya consumieron casi 1.500 hectáreas. Desde la ciudad del Bolsón se ve la nube de humo que sale de la estancia Mallincume, donde las llamas siguen fuera de control. El fuego se propagó muy rápidamente. É isso mesmo. Você talvez não esteja acompanhando, mas este ano começou com a Patagônia em chamas. A região, conhecida por suas exuberantes geleiras, é consumida desde o final de janeiro por grandes incêndios florestais. As autoridades locais investigam ações criminosas, mas na raiz do problema, o fogo se propaga na esteira de uma das mais implacáveis secas já enfrentadas na região. Trata-se de um exemplo dos chamados fenômenos climáticos extremos, que ocorrem de forma cada vez mais frequente. São vários fatores, mas na América do Sul, um deles está associado ao que acontece a cerca de 7.000 quilômetros ao norte do centro-sul da Argentina. Cidades que ficam às margens da BR-163 são um dos focos permanentes das derrubadas na Amazônia. Altamira, no sudoeste do Pará, é uma delas, e foi o município que mais registrou alertas de desmatamento em janeiro deste ano. 196 quilômetros quadrados da floresta amazônica viraram cinzas em janeiro de 2021. Imagine que um terço da umidade carregada pelos ventos para provocar as chuvas no continente teve origem na umidade que evaporou da floresta, fenômeno conhecido como evapotranspiração. E análises recentes confirmam o que os especialistas analisam há muito tempo. O desmatamento e as queimadas afetam o clima da Amazônia. As estações secas estão se prolongando e a temperatura média nas áreas devastadas também aumenta, com reflexo direto sobre as regiões vizinhas ainda preservadas. Tudo isso está sendo quantificado por estudos que demonstram que a floresta tropical já libera mais carbono do que a quantidade que armazena. As florestas também retêm dióxido de carbono, o principal gás de efeito estufa. Quando acontecem as queimadas, a liberação de CO2 acelera o desequilíbrio do clima. São milhões de toneladas de gás elevando a temperatura média do planeta. Esse impacto foi calculado no detalhe por cientistas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Eles compararam 40 anos de chuvas na Amazônia e confrontaram com as emissões de carbono na região entre 2010 e 2018. Afinal, o que a análise dos dados demonstra sobre o efeito da devastação da floresta sobre o clima e de que forma as queimadas no Brasil contribuem para fenômenos climáticos extremos, como os incêndios de grandes proporções na Argentina? Esses são os temas do Ao Ponto desta segunda-feira, que faz parte do projeto Um Só Planeta. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran. Nesse episódio, conversamos com a cientista Luciana Gatti, pesquisadora e professora de pós-graduação do INPE e do Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares, o IPEN. Fique com a gente. Doutora Luciana Gatti, a senhora fez um extenso trabalho junto com a equipe. Reuniu dados coletados sobre os últimos 40 anos dos fenômenos climáticos na Amazônia e comparou com as emissões de carbono entre 2010 e 2018. O que vocês conseguiram obter de informação sobre o quanto que as queimadas, a devastação da floresta impacta no clima? Primeiramente, eu queria dizer que é um grande prazer estar aqui e poder compartilhar o que a gente está conseguindo entender com a ciência, né? O método científico, acho interessante falar isso porque nós estamos na era dos palpites, né? O método científico é você estudar o passado para entender o presente.
né? Então, para a gente entender, o período do estudo de emissões de carbono nosso foi de 2010 a 2018. Então, os últimos 2 anos que a gente vê um crescimento aí de desmatamento na Amazônia, queimadas, não entraram no nosso estudo, né? Então, é possível que o cenário, e é esperado que o cenário esteja pior nesse momento com esses últimos 2 anos. Mas o que a gente observou é que o desmatamento está causando um impacto muito grande no clima e nas emissões de carbono. E aí, quando a gente fala nesse impacto, o que a gente descobriu, e essa é a péssima notícia, é que o desmatamento, além dele representar aquela emissão direta, né? Você desmatou, tirou as toras maiores, vendeu e tacou fogo no resto, foi para a atmosfera. Além de se perder esse carbono que estava lá estocado e ainda absorvendo carbono, nós estamos afetando as árvores que continuaram lá, porque ao desmatar, nós estamos reduzindo o tanto de árvore que está evapotranspirando e jogando água na atmosfera. E esse processo de diminuir a quantidade de árvores está causando um impacto climático muito grande, principalmente na estação seca. Os meses de agosto, setembro, outubro, nós observamos uma relação direta entre desmatamento e intensificação da estação seca, com redução de chuva, aumento de temperatura e extensão, alongamento da estação seca. Então, imagina uma árvore de floresta tropical úmida, que é a Amazônia, né? Então, típica de uma região úmida, enfrentando, por cada vez um tempo maior, períodos extremamente secos e com temperaturas muito mais altas, né? E durante um tempo muito mais longo. É lógico que isso impacta em aumento de mortalidade e durante o estresse, numa primeira reação, a árvore ela reduz a fotossíntese e mantém a respiração. Então a gente acaba tendo um desbalanço, fotossíntese e respiração, e aí a floresta, ela por si só passa a ser uma fonte de carbono para a atmosfera nesse período em que a precipitação reduz e a temperatura aumenta. Doutora, quer dizer, a Amazônia, em vez de ser um sumidouro de carbono, está sofrendo uma inversão e passando a emitir, é isso? Exatamente. Agora, é muito importante a gente entender que quem fez isso com a Amazônia fomos nós, ao desmatá-la, né? A Amazônia brasileira já está 20% desmatada, 3% só nos últimos 2 anos, né? E num total, pensando aí nos 8 países, né? 9 com mais uma Goiânia, está 17% ou 18% desmatado. Eu não vi o último dado do MAP Biomas. O último que eu tinha visto era 17% a Pan-Amazônia, vamos dizer assim, né? Então, o que nós vimos nas nossas medidas de gás carbônico sobre a Amazônia, usando aviões de pequeno porte, fazendo uns voos que ele faz assim uma elíptica descendente, né? Então ele começa lá 4,4 km de altura e vem descendo em espiral e medindo. Então a gente tem uma coluna de ar medida 2 vezes por mês em 4 locais na Amazônia, fazendo um grande quadrante. E o que nós observamos é que porque assim, a gente mede CO2 na atmosfera. Da onde vem esse CO2, né? Ele não vem carimbado. A única emissão que a gente consegue separar é a emissão que vem da queimada, porque a gente usa o monóxido de carbono, que durante a queimada, ele era 90, 100, ele vai para 500, 700, 800, né? Então é muito fácil você ver pelo monóxido de carbono quando está queimando. Então a gente chama ele de traçador de queima de biomassa.
O INPE divulgou os dados de queimadas na Amazônia em agosto. Foi o segundo número mais alto de focos de calor dos últimos 10 anos, 29.307, bem perto do registro do ano passado, que chamou a atenção do mundo todo. Também em agosto, o Pantanal registrou o segundo maior número de queimadas da história. E aí tem uma relação que a gente mede nos próprios perfis entre o CO2 e o CO, né? E aí a gente consegue ver quanto daquele CO2 veio da queimada. Essa é a única separação que a gente consegue fazer. Mas o que a gente observou é que a Amazônia virou uma fonte de carbono por causa das queimadas. O que a floresta consegue remover é apenas 32% do tanto que a gente joga na atmosfera com as queimadas todo ano. Essa é uma informação importantíssima. A gente tem que enxergar a Amazônia como se ela fosse a nossa caixa d'água. Ela é o nosso tampão climático. Eu não sei se... tampão é um conceito de compensar, né? Tipo assim, você toma o sal de fruta para amenizar aquele ácido, né? O tampão, aquilo ali. Ele faz uma reação lá dentro que mantém o pH. A Amazônia, ela tem um ecossistema gigante em que ela, ao evapotranspirar, ela reduz a temperatura. Então, ela mantém a chuva e ainda reduz a temperatura. Mas quando a gente desmata, nós estamos matando a nossa caixa d'água. Nós estamos fazendo um buraco na caixa d'água, é isso que nós estamos fazendo. Agora, doutora, se a gente for pegar a Amazônia como um todo e fazer algumas distinções, por exemplo, a região leste do Pará, a área bem devastada, se a gente for verificar a relação entre o desmatamento e o aumento da temperatura, as variações climáticas, a partir dos dados coletados, o que a gente observa? Muito obrigada pela pergunta. Na verdade, tudo isso que eu estou falando foram lições desses 4 locais de estudo, porque eles diferem em muito o quanto que eles já foram desmatados. Então, estudando o quanto cada um foi desmatado e o impacto que isso fez na estação seca e o tanto que aumentou a emissão de carbono, é que a gente aprendeu tudo isso que eu disse para vocês, né? Então, vamos lá. O nordeste do estado do Pará, ele está em torno de 40% desmatado. O Pará, o estado do Pará, ele é responsável por mais de 40% do desmatamento da Amazônia nos últimos 10 anos. Né? O desmatamento lá vem em grande escala e o impacto no clima está muito grande, principalmente na estação seca. Mas nessa região que está perto de 40% desmatada, até a estação chuvosa já diminuiu. Tamanha diferença que está fazendo perder 40% das árvores que tinha lá, tá? Então, assim, e essa é a região mais impactada da Amazônia inteira. Nós observamos, né, que esse desmatamento de quase 40% provocou uma redução de chuva na estação seca, agosto, setembro, outubro, de 1/3. Então está chovendo 1/3 a menos nesse período, que já é um período estressante, porque é um período de poucas chuvas e de uma temperatura mais alta. Então nós observamos perda de 1/3 da precipitação e um aumento de quase 2 graus na temperatura. Isso significa uma estação seca mais estressante, e além disso a estação seca está ficando mais longa. Então isso está fazendo com que a floresta que continua lá em pé, que não foi desmatada, está deixando de representar uma absorção de carbono e está passando a ser uma fonte de carbono por causa desse estresse hídrico nesse período. Né? Quando a gente vai para a região sudeste, né, onde nós observamos quase 30% de desmatamento, a perda da chuva é 1/4, né? É 1/4 de perda de chuva, mas o aumento da temperatura nessa região é muito maior, está em 2,5 graus.
porque essa região junta com um aspecto da mudança climática global, em que aqui também tem um déficit de vapor de água maior, então se tem menos evapotranspiração, a temperatura aumenta. Né? Porque quando a água que está no estado líquido, ela passa para o estado de vapor, ela rouba calor para mudar de estado. Então você resfria. Experimenta, você está com muito calor? Molha a tua pele e não seca. Deixa ela secar naturalmente. Você vai ver que ela vai resfriar, porque a água, para evaporar, ela vai roubar calor da sua pele. É muito fácil de você fazer um teste para comprovar isso que a gente está dizendo. Né? Então, o que está acontecendo nessa região? Então, nós vamos pegar o estado do Pará e o estado do Mato Grosso. Ela está extremamente desmatada, em torno de 1/3 desmatada, e a redução da chuva durante agosto, setembro, outubro está de 1/3, e o aumento da temperatura está maior que 2 graus. E é por isso que nós estamos vendo incêndios incontroláveis, uma seca tremendamente maior, não só lá, como em todo o resto do sul. As imagens impressionam em Mato Grosso do Sul. Mais de 5.000 hectares de eucalipto já foram consumidos pelo fogo nos últimos 10 dias. Porque a água, né, a grande circulação, vamos falar dos rios voadores, muita gente já ouviu falar dos rios voadores. A grande corrente de ar, ela traz o ar do oceano, entra pelo Nordeste carregando umidade do oceano, né? Então ela traz e adentra a Amazônia, corre na Amazônia todinha, chega lá nos Andes. Os Andes são um paredão, ela faz a curva aqui para baixo e aí ela é distribuída para baixo para toda a América do Sul. O centro, sudeste, sul do Brasil e ainda os países da América do Sul que estão dali para baixo da Amazônia, né? E que, inclusive, estão sofrendo também, né, doutora, com esses fenômenos climáticos extremos, né? Tivemos incêndios, uma seca grande na Patagônia, a seca no Pantanal, quer dizer, está tudo interligado. Exatamente, tudo isso está ligado porque nós temos uma quantidade gigante de floresta sendo desmatada todo ano, então nós temos uma redução enorme na quantidade de água que está indo para a atmosfera. As queimadas, ela tem um relacionamento muito complexo com o funcionamento do ecossistema amazônico, com o impacto na saúde das pessoas e com todo o funcionamento do ciclo hidrológico fora da região amazônica. Nós estamos trocando plantar água, né? Que para mim, plantar árvore é plantar água. Nós estamos trocando chuva por uns gato pingado de pastagem. Quem que está lucrando com isso? Os pouquíssimos pecuaristas que estão ali na Amazônia. 40% da pecuária brasileira está na Amazônia. E eles usam uma área gigantesca para gado, eles usam o dobro de área na Amazônia do que usam no resto do país. Então nós estamos trocando a riqueza de um número minúsculo de pecuaristas na Amazônia pelo empobrecimento do Brasil inteiro, porque tendo menos chuva no Brasil, a energia elétrica fica mais cara. Nós estamos vendo, acabou de sair a notícia, todos os reservatórios de água no Brasil estão com nível mais baixo. Sim, nós estamos não só desmatando a Amazônia, a tendência é o pessoal querer desmatar tudo. Uma vez eu escutei de um agricultor uma frase que me chocou, de que floresta impera desperdício de terra, né? Isso é uma ignorância muito grande sobre a função que a floresta tem. Professora, são muitas as pessoas que entendem que a ação humana interfere, no entanto, as mudanças climáticas naturais têm um peso muito superior para modificações no clima, para a questão das precipitações, das secas mais intensas e prolongadas. A gente consegue ponderar o peso de cada um desses fatores? Veja, quem diz isso não estuda, né? Isso é mais assim, a vontade de querer não assumir a responsabilidade do mau trabalho que o ser humano fez com aquilo que ele chama de progresso.
né? Nós temos que ter a maturidade de encarar que a gente fez meio progresso. A ciência já sabe o suficiente para ver as consequências, né? A gente ainda tem muito mais para descobrir, mas nós já estamos sabendo que quem armazena o calor no planeta Terra são os gases de efeito estufa. Os gases de efeito estufa, eles são responsáveis por um aumento de 33 graus na atmosfera. Se não tivesse os gases de efeito estufa no planeta Terra, a temperatura média seria menos 18. Por causa dos gases de efeito estufa na atmosfera, a média é 15. O problema é que nós estamos aumentando os gases de efeito estufa na atmosfera. Então, nós estamos retendo mais calor no planeta Terra, né? O aumento dos gases de efeito estufa são inegáveis, isso é medido, né? Não tem como você ignorar isso. Também não tem como você ignorar o efeito estufa, né? Então, essa frase, eu costumo fazer uma analogia. Sabe um moleque que estava jogando bola, a bola quebrou a janela do vizinho? E aí ele faz aquela cara de paisagem quando a vizinha vem perguntar quem foi, ele diz, olha, eu acabei de chegar, eu não vi quem foi, eu não estava aqui. E isso é comportamento de gente imatura, gente que não tem condição de assumir que nós não fizemos um progresso, completamente progresso. Né? Nós fizemos meio progresso. É para ontem consertar os nossos erros e minimizar o estrago que a gente tem feito no planeta. Doutora, só para a gente fechar, estamos falando aqui de um longo trabalho, né, de medições e tudo mais, feito pela senhora, sua equipe. Isso tudo vai ser publicado na revista Nature. Quando é que a gente deve ter acesso aí mais detalhado a esses dados que são tão importantes? Bom, eu também quero para ontem, né? Está no processo. Eu já tenho a intenção da revista em publicar, né? Tá na parte de formatos, de corrigir figura, de corrigir tamanho de legenda, esse tipo de coisa, né? Mas eu queria dizer uma coisa importante que eu ainda não disse. Essa região da Amazônia, que está em torno de 30% desmatada, ela mostrou uma emissão de carbono 10 vezes maior do que a região oeste da Amazônia, que está menos de 20% desmatado. Está em torno de uns 15% desmatado a região oeste. Então, veja, 30% desmatado emite 10 vezes mais carbono para a atmosfera do que a região oeste, que está abaixo de 20% de desmatamento, que é o Código Florestal Brasileiro, que está sendo completamente ignorado, né? Então, assim, a gente tem que aprender, né, com o que a gente fez e o presente que a gente causou para minimizar. Eu diria para você, é possível reverter? Sim. Vamos olhar todas essas regiões com desmatamento acima de 20% e fazer projeto de reflorestamento. Vamos plantar chuva. Vamos plantar redução de temperatura. Ontem, né? Então, assim, a gente não pode só ver cifrão na nossa frente. Enriquecimento de poucos e empobrecimento de toda a população brasileira, que é o que nós estamos fazendo hoje, né? Então, assim, a mensagem que eu gostaria de passar é que nós temos que plantar o futuro e plantar um bom futuro. Hoje nós estamos plantando um mau futuro. Nós estamos plantando um futuro trágico de incêndios incontroláveis, que nós vamos chegar a ver o que acontece hoje na Califórnia, do incêndio chegar em áreas urbanas. Né? A gente quase viu isso já o ano passado. Eu estou falando de um cenário muito curto, disso está acontecendo com a gente. Vamos remendar a nossa caixa d'água, vamos parar de desmatar, parar de tacar fogo e reflorestar as áreas que estão mais desmatadas na Amazônia. Regiões que já estão com 40% de desmatamento na Amazônia. Né? Isso está causando um prejuízo para o Brasil inteiro, em detrimento de poucos enriquecerem. Está na hora da gente usar sabedoria para plantar o nosso futuro.
Doutora Luciana Gatti, muito obrigada pela participação, parabéns aí pelo trabalho e até a próxima. Muito obrigado, doutora. Um grande abraço e uma ótima semana. Até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar os nossos aprendizados. E vamos na esperança da gente construir um futuro melhor para todos nós, né? Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção desse episódio é do Matheus Ruas e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.